A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Satanás ele não vai descansar enquanto não vê o cristão na mesma situação, na mesma condição que ele se encontra. Por muito tempo acreditávamos que a apostasia, que é o esfriamento da igreja do Senhor, ela se daria por causa de pessoas que acabaria abandonando a fé, deixaria de seguir, de obedecer o Senhor para cuidar das suas vidas, para seguir aquilo que pensa, aquilo que acredita, aquilo que é do seu próprio interesse. Todavia, de um tempo para cá, através de leitura, muito estudo, analisando os grandes nomes que são fundadores de templos religiosos, de pessoas que estão em exposição na mídia, na internet, e chegamos à conclusão que a apostasia ela já está dentro da igreja, devido à postura que esses líderes, entre aspas, têm. A postura, a conduta com qual eles se colocam, da maneira que eles tendem a levar as coisas do Senhor. Desde quando se construiu o primeiro templo religioso cristão, a Basílica de São Pedro, houve-se a necessidade de arrecadação financeira. Houve-se a necessidade das pessoas contribuir para que aquilo fosse erguido. E hoje o protestantismo que surgiu para combater, para ir contra aquilo que em 1500, 1490, 1500, não estava legal dentro da Igreja Católica. E aí veio o padre Martinho Lutero com a filosofia diferente, com a ideia diferente, não concordando com aquilo que estava sendo ensinado, com aquilo que estava sendo falado. Só que as teses de Martinho Lutero, do padre Martinho Lutero, hoje vemos que foram perturbadas ao longo desses mais de 500 anos da Igreja Protestante, pois a ideia de se construir templos continua sendo do homem e não do Senhor Jesus Cristo. Hoje vemos que a maioria dessas construções religiosas, elas têm o quê? A procurar agradar, a fazer aquilo que o homem quer, a fazer aquilo que o homem deseja, aquilo que o homem está de acordo, e não com aquilo que o Senhor quer, e não com aquilo que o Senhor planeja. A construção de templos religiosos é cada vez maior. A construção de templos religiosos, com a sua ideia, com a sua filosofia, tem cada vez mais alarmado aqueles que têm estudado, aqueles que têm ficado atento aos acontecimentos. A apostasia ela está dentro da igreja, ela não está fora da igreja. Ela está dentro da igreja por causa de doutrinas,
conceitos, dogmas, credo, imposição de um credo religioso que há de ser seguido, de maneira que as pessoas ficam cada vez mais perplexas, elas ficam cada vez mais perdidas, elas ficam cada vez mais distanciadas do próprio Senhor Jesus Cristo por causa daquilo que eles pensam, por causa daquilo que eles acreditam, por causa da vida que têm levado, da rotina na qual eles têm tentado colocar para a igreja. E aqui a gente vemos claramente que o Senhor nos fala que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é a Bíblia Sagrada. A armadura do Senhor Jesus Cristo é a sua palavra, é o seu testamento, é aquilo que Ele tem nos ensinado, é aquilo que Ele tem falado conosco. Uma vez que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, a sua vida, o seu querer, o seu desejo tem que ser baseado aqui, somente na Bíblia. Hoje você pode ter a Bíblia de papel impresso, você pode ter no seu computador, você pode ter no seu smartphone, através de aplicativo, mas é necessário que você tenha a Bíblia, é necessário que você faça a leitura da palavra, a fim de que você possa receber do Senhor a revelação, receber do Senhor aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determina, aquilo que Ele tem projetado para a sua vida. É impossível que você se diz ser cristão, mas não tem o hábito, você não tem o costume, você não faz como rotina da sua vida ler a Bíblia. Como você vai receber a revelação do Senhor se você não procurar ler a Bíblia? Como você vai receber do Senhor a revelação se você não ler a Bíblia? Ou você vai continuar batendo de porta em porta, esperando que alguém tenha uma revelação do Senhor para a sua vida? A verdadeira revelação que o Senhor quer, que o Senhor tem para a sua vida, ela se baseia na Bíblia. É preciso que você faça da Bíblia algo habitual, algo corriqueiro, algo que você já está acostumado a fazer, que você está familiarizado. Não estamos falando aqui que você deve decorar a Bíblia. Não, nós estamos falando aqui de você ler, de você estudar, de você analisar, de você pesquisar. Você procurar entender que a necessidade que temos não é de habitar em templos religiosos, mas sim termos a Bíblia como fonte inspiradora para nossas vidas. Ter a Bíblia aberta na sua casa não simboliza que eu estou com a Bíblia aberta, mas o fato de eu estar com a Bíblia aberta não simboliza que eu estou em comunhão com o Senhor. Não significa que a presença do Senhor é real, ela é verdadeira na minha vida. É preciso que eu examine, é preciso que eu estude, é preciso que o Espírito Santo fale comigo através da palavra do Senhor. Porque se eu não ler a Bíblia, se eu não procurar ler as Sagradas Escrituras, o testamento do Senhor Jesus Cristo, eu vou estar firme em quê? Eu vou estar firme no coach da Vitória Souza? Eu vou estar firme nas histórias contadas por David Leonardo?
Eu vou estar firme no modo de prosperidade do Kaiser? Ou do Thiago Brunet? Eu vou estar firme naquilo que Silas Malafaia ensina, que Edir Macedo prega? Não, eu tenho que estar firme, é na palavra. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que você começa a firmar a sua vida no conceito humano, no conceito do homem, você vai cair na mesma coisa da primeira igreja estruturada, que foi a igreja romana, que pegou lá quando o Senhor falou com o apóstolo Pedro que ele seria a rocha, e a igreja pegou aqui, colocou Pedro no altar, entregou a chave para Pedro, como se Pedro fosse o senhor da igreja. E não é assim. O nosso firmamento, a nossa ideia, a nossa filosofia, ela tem que ser firmada aqui, ó, tão somente na Bíblia. É na palavra do Senhor, é no estudo. É eu pesquisando na internet a fim de entender, a fim de compreender, a fim de receber do Senhor a devida revelação do que Ele quer, do que Ele planeja, do que Ele projeta para a minha vida. Porque se eu não firmar a minha linha teológica, se eu não firmar a minha linha de pensamento na palavra deixada pelo Senhor Jesus Cristo, eu estou fardado a ser enganado, eu estou propício a cair no engano, no qual derrubou muita gente, inclusive Satanás. Precisamos firmar as nossas vidas naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor projeta, naquilo que o Senhor tem para nós. É preciso entender que a obra do tentador, ela não vai se dar mediante a força, ela não vai se dar mediante a violência, mas ela vai ser algo colocado aos poucos. Então, o inimigo de nossas almas, ele não tem intenção de fazer você sair de nenhum templo religioso. Ele quer que você continue ali com as suas práticas religiosas, fazendo aquilo que você acredita, fazendo aquilo que você pensa ser correto, te iludindo você numa falsa experiência com o Senhor Jesus Cristo, iludindo você numa falsa experiência para com o Senhor, a fim de que você, ao invés de estar firmado na palavra, ao invés de estar firmado no Evangelho de Cristo Jesus, você possa estar perdido naquilo que você crê, naquilo que você pensa, naquilo que você acredita ser verdade. Infelizmente ainda, a maioria do povo cristão, eles não seguem uma linha própria de pensamento, eles se deixam se levar por um pequeno grupo de líderes, verdadeiros sacerdotes de Satanás, que tem levado a igreja a cair na maresia, no marasmo, na rotina, no toma lá da cá, quando na verdade não deveria ser assim. Não era para ser assim, não era para ser desse modo, não era dessa maneira que a igreja do Senhor deveria se comportar. Mas lamentavelmente tem se comportado porque, ao invés de analisar, ao invés de estudar, ao invés de ler a palavra, nós estamos dando ênfase, nós estamos dando crédito
ao homem. Nós estamos valorizando mais o conceito religioso que o homem tem dado a nós do que ao que a própria palavra, do que a própria Bíblia diz, o que a própria Bíblia nos ensina. Quantas pessoas que, ao invés de firmar suas vidas tão somente na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo Jesus, ela prefere ouvir o seu líder religioso. É preciso que possamos dar o próximo passo. É preciso que saímos da nossa zona de conforto e seguimos os caminhos triados pelos apóstolos. Não podemos de maneira alguma achar que eu frequentar um templo religioso é o bastante, é o suficiente, é o que me faz ter paz e comunhão com o Senhor. É preciso, é necessário que possamos dar o passo seguinte, que possamos seguir a trajetória na qual o Senhor caminhou, a trajetória da qual o Senhor seguiu, e os apóstolos foram todos, um após o outro, seguindo aquilo que era manifesto do Senhor Jesus Cristo para as suas vidas, seguindo aquilo que o Senhor havia planejado, o Senhor havia programado para as suas vidas, fazendo com que eles pudessem ser obediente e fiel em tudo que o Senhor havia projetado para as suas vidas. Da mesma maneira, do mesmo modo, devemos ser nós. Não podemos fugir daquilo que o Senhor projetou para nossas vidas. Não podemos seguir do manifesto de Cristo Jesus para nossas vidas, mas devemos estar atentos, fazendo todas as ordenanças, tudo quanto o Senhor quer para nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem desejado, tudo aquilo que o Senhor sonhou para que pudesse acontecer nas nossas vidas. Até quando que daremos ênfase às coisas do homem, às coisas do mundo, e esqueceremos do próprio Senhor, daquilo que o Senhor planejou, daquilo que o Senhor nos ensinou, daquilo que o Senhor tem falado conosco? Até quando vamos viver um conceito religioso e não vamos estar firmes na palavra? Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de sair, a oportunidade de abandonar, a oportunidade de nos afastar da apostasia. Mas a escolha, a decisão é de cada um. Nós aqui não podemos falar com você o caminho que você deve seguir, o direcionamento que você deve ter, porque o caminho, a direção para a sua vida, ela tem que ser baseada na Bíblia, na revelação do Espírito Santo sobre o seu ministério, sobre a vontade do Senhor. No máximo que podemos fazer é orientá-los para que você possa ler, para que você possa analisar, para que você possa estudar a palavra, para que você, tendo o conhecimento, para que você, retendo a sabedoria, você possa então se engajar melhor com a vontade do Senhor para a sua vida. A única certeza que temos é que
O Senhor não quer que você perca a sua vida. O Senhor não quer que você gaste o seu tempo aprisionado no conceito religioso, aprisionado na vontade de satisfazer o seu ego, em agradar os seus próprios quereres, em agradar as suas próprias vontades, deixando de lado a Bíblia Sagrada. No passado já fomos impedidos de ler a Bíblia. No passado fomos impedidos de estudar a Bíblia porque ela era traduzida em outro idioma, a gente não tinha condições, frequentávamos a missa era feita em latim. Então, no passado de nós foi tirado a chance, a oportunidade de poder ler, de poder estudar, de poder entender, de compreender a vontade do Senhor para nossas vidas. Todavia, hoje, não é mais. Hoje temos a liberdade de poder ler e entender que o Senhor fala conosco para que a gente deve revestir-se somente da sua armadura. A armadura do Senhor está contido na Bíblia. A armadura do Senhor está contido na palavra deixada pelo Senhor Jesus Cristo através dos seus apóstolos, a fim de que a revelação do Senhor, a sabedoria do Senhor fosse transmitida a nós, de modo que nós pudéssemos pregar, pudéssemos anunciar, pudéssemos viver não mais conforme o nosso querer, não mais conforme a nossa vontade, mas agora tão somente o querer e a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja para aqueles que estão em Ti. Mas quantos de nós tem perdido, quantos de nós tem deixado se perder, tem levado a sua vida de qualquer forma, tem deixado que a religiosidade lhe prende e torne o seu calabouço, de maneira com que ele não entenda qual é a vontade real, qual é o desejo significativo do Senhor para a sua vida, mas antes ele fica se prendendo, ele fica preso, ele fica abandonado, porque não é do interesse, não é da vontade do Senhor isto, mas antes o Senhor quer que abraçamos a sua palavra, que tomamos conta do seu evangelho, que possamos pregar dia após dia, de maneira incansável, a sua palavra, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas possam ouvir, para que pessoas possam entender qual é a boa, suave, agradável vontade do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Todavia, existe entre nós pessoas que têm se perdido, pessoas que não entenderam que é necessário, que é preciso ela caminhar não conforme o seu querer, não conforme a sua vontade, mas conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, de modo que ela possa receber a revelação do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Mas para que isso aconteça, é preciso, é necessário que andamos, que seguimos, que caminhamos cada vez mais na presença do Senhor, cada vez mais voltado a fazer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, de maneira que entendemos qual é a inteira vontade de Cristo para nossas vidas, que não venhamos mais a viver conforme o nosso desejo, conforme a nossa vontade, mas tão somente conforme aquilo que o Senhor quer, tão somente conforme aquilo que o Senhor tem planejado para todo aquele que nele confia, para todo aquele que entregar a sua vida para Ele, para que
essas pessoas possam entender que as suas vidas, ela pertence, ela está ligada tão somente ao Senhor. Ela está voltada tão somente a agradar ao Senhor Jesus Cristo, a fazer acontecer, a realizar o desejo, a vontade de Cristo Jesus na sua vida. Por isso é necessário que analisamos, que estudamos, que buscamos a sabedoria, o conhecimento do Senhor, para que tenhamos condições de sempre pregar a palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 25, está escrito: a força e a honra são suas vestimentas, e ela se regozijará no tempo vindouro. A força e a honra. A força que temos, ela está firmada no próprio Senhor. A força que nos mantém de pé, ela está firmada na própria palavra. A honra que temos é de sermos servos, é de ser escravo do Evangelho de Cristo Jesus. Esse deve ser a honra que devemos sentir, o de ser escravo do Evangelho de Cristo Jesus, de maneira que a cada dia, a cada momento, possamos pregar a sua palavra, anunciar as suas boas novas, de maneira voluntária, de maneira única, de maneira simples, de maneira que recebemos do Senhor Jesus Cristo, sem a necessidade de buscar riqueza, sem a necessidade de um falso evangelho que ensina as pessoas a entregar tudo que tem no suposto altar do Senhor, para que o Senhor possa prover para aquela pessoa riqueza, prosperidade. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos mantém de pé, que é a nossa força, que é a nossa honra, não é um Evangelho na qual as pessoas acreditam, as pessoas pensam que ela vai ver as pessoas que te querem mal, ver os seus inimigos no pó, sendo maltratado. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos mantém de pé, que nos fortalece, não é o Evangelho do toma lá da cá, do que eu entrego tudo diante do altar do Senhor e o Senhor há de fazer tudo a meu favor. A força que nos mantém de pé não pode ser aquele que em cima você dá não só o dízimo, mas o trízimo, como R. Soares fala. A força que nos mantém de pé não conta as mentiras, as falácias, na qual o Valdomiro Santiago conta a ponto até de derramar as suas lágrimas. A força na qual nós temos, a força na qual optamos por operar, por estarmos aqui, não é uma força de uma placa de igreja, de defender um homem religioso.
até mesmo porque sabemos que o homem está propício a cair no pecado, assim como nós também caímos diariamente em tentações, caímos em pecado, desagradamos o Senhor, fazemos aquilo que não é da vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. Sabemos muito bem que esse não é o projeto, que esse não é a intenção, que esse não é o que o Senhor quer, que o Senhor almeja, que o Senhor deseja para nossas vidas. Todavia, é preciso que possamos buscar a nossa força, possamos buscar a nossa honra naquele que de fato é honroso e detém toda a força do universo na ponta de um único dedo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus absoluto, que é o Senhor dos senhores. Yahvé é o teu nome. Talvez você fique em dúvida, talvez você agora dê um nó na sua cabeça porque você não conseguiu entender, você não conseguiu compreender qual que deve ser o caminho que você deve seguir. Novamente falamos com você, que seja isso aqui, que seja a palavra, que seja o Evangelho, que seja a vontade de conhecer o Senhor Jesus Cristo, que possa fazer algo diferente na sua vida, algo que possa ser transformado em honra e glória. Estávamos conversando com o Senhor Jesus Cristo acerca da questão do ministério, do chamado que cada um de nós temos, e fazemos um comparativo a esses artistas, influenciadores, pessoas que são conhecidas, que são cristãos, mas que nunca ou em lugares públicos ou no ambiente do trabalho, muitas das vezes com medo de ser cancelado, com medo de ser oprimida, ofuscada. Quantos cantores que conhecemos aí que são cristãos, que têm uma vida com o Senhor, todavia a sua vida ainda está voltado ao seu trabalho, à sua profissão. E fizemos esse comparativo nessa conversa com o Senhor Jesus Cristo. Fizemos esse comparativo com a própria palavra, com aquilo que o Senhor tem destinado, que o Senhor tem feito, tem realizado nas nossas vidas. De modo que agora possamos verdadeiramente viver, andar, caminhar, não mais conforme aquilo que queremos, não mais conforme aquilo que desejamos, mas agora na direção do Senhor, para que possamos viver, para que possamos andar tão somente conforme o Senhor quer para nossas vidas. Pois a pessoa que não firma sua vida, a pessoa que não busca sua honra, que não busca o seu fortalecimento no Senhor através da leitura da sua palavra, são pessoas que estão fardadas, são pessoas que estão propícias a cair no pecado, a perder a sua bênção, a perder aquilo que ela tem de mais bonito, daquilo que ela tem de mais perfeito, que é a palavra, que é o Evangelho do Senhor. Que não sejamos nós a andar assim,
Que não sejamos nós a caminhar desse modo, mas que possamos entender que a maior batalha que teremos será a batalha contra o mal. E infelizmente a maioria deste mal, ele está em nós, está naquilo que a gente acredita, está naquilo que a gente tem vivido, está naquilo que a gente tem projetado para nossas vidas. É difícil você entender que o esfriamento da igreja não tem se dado pelas pessoas que têm saído dela, mas pelas aquelas que têm vivido a sua vida de modo religioso, de modo ingrato, para que assim possamos viver, possamos analisar, possamos ter as nossas vidas tão somente no direcionamento, tão somente na vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. De modo que agora não mais devemos olhar para o homem, não mais devemos analisar a vida do homem, mas tão somente o que a palavra nos tem dito, o que a palavra nos tem realizado em favor de nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 17, está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas conta com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu analiso, com aquilo que eu vivo. E a palavra do Senhor continua no versículo 12: porque não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra o principado, contra os potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais ser vestida no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Portanto, estar firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a verdade, a corrupção, e da corrupção, assim devemos ser, assim devemos andar. E a palavra do Senhor continua no versículo 14: portanto, estáis firme, tendo cingido o vosso lombo na verdade, vestido a couraça da justiça, e calçando os vossos pés na preparação do evangelho da paz. E qual é o evangelho que você tem seguido? Qual é o evangelho que você tem pregado? Geralmente a gente prega aquilo que recebemos. Então muitas pessoas que têm estado aprisionado no conceito religioso, numa doutrina existente, ou até mesmo aquela que haverá de ser erguida, esquecendo que o que realmente importa, o que realmente tem valor, e tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que pela primeira vez e tomai o capacete da salvação, a palavra diz, e a espada do Espírito.
capacete, a espada, é a própria palavra do Senhor. A nossa vida, o nosso desejo, o nosso querer tem que ser isso aqui. A Bíblia Sagrada tem que ser a nossa proteção, a nossa arma de luta. É isso aqui que tem que ser o que vai nos fazer se manter firme, o que vai fazer com que a gente não venha cair no marasmo, na rotina. É isso aqui que vai fazer por nós, que vai nos transformar, que vai trazer a nós algo diferenciado, algo transformador, algo que seja benéfico. E quando você começa a ler a palavra, quando você começa a analisar a Bíblia Sagrada, você entende que você não é nada, você entende que tudo que você é, tudo que você representa, não tem valor, não tem significância, não tem sentido nenhum diante da grandeza que é Yahvé, o Senhor Jesus Cristo, o Deus absoluto. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai entender que não existe posição de honra não existe um lugar maior que o Senhor possa estar do que aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração. Não se deixe ser agarrado pela apostasia, pelas práticas religiosas que têm sido ensinado, mas buscai inteiramente buscar inteiramente agradar ao Senhor, de modo que você possa viver, aprender a caminhar, a seguir, a obedecer o manifesto do Senhor para a sua vida. Cada um de nós fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para estar agindo, para estar atuando, para estar pregando, para estar anunciando as suas boas novas, de modo que possamos viver, de modo que possamos analisar a nossa conduta, a nossa postura, aquilo que acreditamos, aquilo que vemos como verdade, aquilo que o Senhor tem nos revelado. É preciso que o fundamento do Senhor ele seja nos dado pela graça, pela misericórdia, por aquilo que o Senhor quer, por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que o Senhor tem nos chamado, pela disposição na qual cada um de nós colocamos diante do Senhor, para que pudéssemos viver não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Que possamos entender que uma vez que estamos em Cristo, uma vez que o Senhor Jesus Cristo nos libertou, o Senhor Jesus Cristo nos chamou para que pudéssemos viver não mais conforme aquilo que pensamos, não mais conforme aquilo que acreditamos, mas agora conforme
o entendimento do Espírito Santo do Senhor, a que há de nos revelar a vontade de Deus, a vontade de Cristo para nossas vidas, de modo que não vivemos uma prática religiosa, de modo que não vivemos um conceito religioso, mas que possamos viver verdadeiramente a vontade do Senhor, o querer do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Hoje temos recebido do Senhor a chance, a oportunidade para que pudéssemos pregar, para que pudéssemos viver, para que pudéssemos andar tão somente conforme a vontade do Senhor, conforme o desejo do Senhor para nossas vidas. É tão difícil, é tão complicado você ver que às vezes as pessoas se perdem naquilo que elas acreditam, naquilo que elas têm por verdade, porque elas têm amado mais o homem, porque elas têm amado mais as coisas deste mundo, elas têm desejado mais satisfazer a sua alma do que entregar para o Senhor tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor projetou para que pudéssemos fazer na sua presença, pudéssemos fazer em relação à sua palavra. Não tem sido fácil, nunca foi fácil caminhar com o Senhor. Se você ouviu alguém dizer que seguir após o Senhor Jesus Cristo é algo fácil, essa pessoa mentiu para você, essa pessoa tentou te enganar, essa pessoa não foi verdadeira com você. Largar tudo e seguir após Cristo é tão somente fazer o que o Senhor faria. Fazer o que o Senhor quer, fazer o que o Senhor deseja. É renunciar o seu querer, é renunciar a sua vontade, para que você possa viver no direcionamento, viver tão somente na vontade do Senhor Jesus Cristo. Seguir o Senhor Jesus Cristo é todos os dias negar, é todos os dias renegar a nossa natureza. Agora, que é preciso, que é necessário para que possamos verdadeiramente seguir, para que possamos verdadeiramente obedecer, andar nos caminhos do Senhor. O que realmente é verdade. É preciso ir além. É preciso que aqui, façamos uma autorreflexão e abandonamos de uma vez por toda todo conceito religioso. Abandonamos para nunca mais retornar toda e qualquer prática religiosa, a fim de que possamos agradar em tudo o próprio Senhor Jesus Cristo.
e assim possamos experimentar uma experiência na qual nunca tivemos, uma experiência na qual aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor determine para nossas vidas. É necessário que a minha vida ela esteja baseada na Bíblia. É necessário que o meu estudo bíblico, a minha ânsia, a minha procura, ela seja maior, ela seja necessária, para que eu não venha cair em cilada do inimigo, para que eu não venha cair em armadilha de Satanás, mas antes para que eu possa sobreviver, para que eu possa andar, para que eu possa sair daquele meu mundinho religioso, e que não sejamos como José de Arimateia ou Nicodemos, pessoas que se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus, mas que nunca abandonou as suas práticas religiosas, tiveram o seu momento preciso e necessário, ainda que não fosse da vontade deles, o Senhor a havia criado para aquele momento. E José de Arimateia e Nicodemos foram esses exemplos, assim como Judas Iscariotes. E também para que assim possamos, para que assim venhamos a viver para que possamos agora viver tão somente aquilo que o Senhor quer, tão somente aquilo que o Senhor tem planejado para nossas vidas. Essa aqui é a armadura que você tem que ter. Essa aqui é a armadura na qual você tem que vestir. E não um conceito religioso, e não uma ideia filosófica na qual alguém criou, e você segue, você obedece como se fosse a verdade plena. Esquece que a única verdade é o Senhor Jesus Cristo, e ela nos é revelada, ela nos é dada através da sua palavra, para que assim possamos ser fortalecidos, para que assim possamos ser verdadeiramente conforme o querer, conforme a vontade. Que as nossas vidas elas possam ser, que o nosso querer, que a nossa vontade ser, não por causa de, não seja da vontade do Senhor que venha acontecer conosco, mas que possamos tirar proveito para em todas as situações pregar, para que em todas as situações possamos dizer a verdade, possamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para que vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser transformadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Que possamos ser, que possamos andar, que possamos basear as nossas vidas naquilo que o Senhor nos revela hoje. E o Senhor nos manda revestir-nos da palavra, revestir daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor almeja, daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, para que não venhamos a viver
uma vida leviana, uma vida afastada, uma vida de pecado. Mas o Senhor quer que cada um de nós tenha o seu momento de lazer. Que o Senhor Jesus Cristo quer é que o baseamento bíblico nosso, ela não seja na Bíblia do Edir Macedo, ela não seja no seu ensinamento, ela não seja na prosperidade na qual Estevão Hernandes tem vivido, mas que a nossa vida, o nosso revestimento, a armadura que nos trata, que possamos agora então viver aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para conosco. Mas primeiro precisamos estudar, precisamos ler, precisamos orar, buscar o direcionamento do Senhor para nossas vidas. Mas tudo começa aqui. E tudo da nossa vida também terminará na Bíblia. As coisas iniciam na palavra do Senhor. As coisas iniciam no Evangelho de Cristo Jesus. E é ali que há de ser finalizado, é ali que há de se encerrar as coisas. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente analisa isso aqui, quanto mais a gente estuda a Bíblia, a presença do Senhor se faz cada vez mais real na nossa vida. O Senhor cada vez mais nos instrui, nos faz ler, nos faz estudar, nos faz compreender, nos faz analisar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele tem feito para nossas vidas. Cada vez mais o Senhor tem feito na nossa vida. Que possamos cada vez mais o nosso baseamento, a nossa ideia, a nossa filosofia de vida seja construída em cima da Bíblia, seja em cima do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, e não num conceito religioso de alguém que construiu o templo e ali, por livre e espontânea vontade, nos aprisionamos, fazendo aquilo que é doutrina, aquilo que é ensinamento, aquilo que é vontade dessa pessoa. Mas que possamos entender a liberdade que nos é dada pela palavra, a fim de que possamos pregar, possamos analisar, possamos viver, possamos analisar, possamos tão somente viver a palavra do Senhor, andar conforme o Senhor Jesus Cristo quer, o Senhor Jesus Cristo determina para nossas vidas. Que possamos cada vez mais estar firmados naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor almeja para nós, para que não venhamos a nos perder, mas que possamos cada dia mais, no conceito daquilo que é da vontade, do conceito daquilo que é honra e graça do Senhor. Revesti-vos da armadura do Senhor. Essa aqui é a armadura do Senhor.
É ela que devemos revestir. Porque uma vez que lendo, uma vez que estudamos, uma vez que fazemos rotineiro a leitura, o ensinamento da palavra, do Evangelho de Cristo Jesus, é que somos fortalecidos, é que estamos mais próximos do Senhor, é que estamos mais perto da vontade do Senhor para nossas vidas. Hoje você tem impresso, você tem na internet, você tem aplicativo. Hoje você não fica mais sendo enganado, sendo iludido. Mas hoje o Senhor diz, hoje o Senhor fala conosco. Hoje o Senhor determina para nós, para que possamos viver, para que possamos andar, para que possamos caminhar totalmente. É a escola dos ensinamentos, da faculdade, das teorias, das teologias, das filosofias, e viver tão somente aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia determina, aquilo que a Bíblia nos orienta, para que possamos viver, para que possamos andar, para que possamos caminhar, para que possamos trilhar o caminho do Senhor. Que o Senhor possa ser conosco a cada dia, ensinando-nos a ser não conforme o nosso querer, não conforme a nossa própria vontade, mas que possamos andar, que possamos caminhar, que possamos trilhar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor almeja para nossas vidas, de maneira que a palavra do Senhor ela seja revelada, ela seja manifestada sobre as nossas vidas, sobre aquilo que o Senhor tem para nós, sobre aquilo que o Senhor deseja que façamos, que seguimos, aquilo que o Senhor tem nos revelado, aquilo que o Senhor quer que ensinamos, que pregamos, que possamos entender, que possamos compreender o nosso posicionamento diante do Senhor, aquilo que o Senhor tem para conosco. A Bíblia é a nossa armadura. É daqui que a gente obtém a honra, é daqui que a gente obtém a força para continuar, para pregar, para anunciar, para não desanimar, para não perder a fé, mas continuar firmemente na vontade, no querer, no desejo do Senhor. É a palavra do Senhor, é o testamento deixado por Cristo Jesus, que há de nos libertar da religiosidade, do paganismo, que há de permitir que a gente venha esfriar na fé, mas que a cada dia possamos viver no renovo de vida. É a Bíblia, pois ela é a palavra, ela é a revelação do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que se diz cristão, se diz seguidor, e que assim possamos ser, que assim possamos agir, que assim possamos atuar, de maneira que a nossa vida cada vez mais seja em comunhão para com o Senhor Jesus Cristo.
Não deixe de ler, não deixe de estudar, não deixe de praticar a Bíblia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.